Você começa, viu, Ângela? Eu vou fazer. Tá. Pode começar. Aí a Leidiane entrando, seja bem-vinda. Vamos dar então início à nossa quarta reunião do Núcleo Cinturão Verde e compartilhar um pouco como tá as coisas aí. Nós que estamos na fase de entregar o plano de trabalho, né, para o mapa do turismo. Deixar vocês à vontade, sejam todas bem-vindas. Fátima, você quer? Eu acho que é Fátima, né? Poderia introduzir que nós estivemos esse mês lá em Tapejara, né, Fátima? Fizemos uma reunião lá com o conselho, Isso. colocamos um pouco da nossa experiência, como tem sido aqui em Cianorte, e aí a Fátima tem agora suas dúvidas. Fica à vontade, Fátima. Já agradecendo aqui, né, novamente a sua presença aqui, já vou colocando para você que foi de grande valia, porque o secretário de Educação e Cultura não comprava muito a ideia, e quando você expôs o trabalho e colocou a dinâmica da situação e como que veio acontecendo isso lá na sua cidade, assim, na sua realidade, e deu uma cara nova ao conselho, sabe? Foi bastante interessante ver como que eles conseguiram perceber melhor essa ideia. Eu já agradeço de antemão, desde essa sementinha plantada, porque nós vemos de uma forma, né? Mas fazer que o outro veja da mesma forma que a gente, que é o caso. Ah, sim, é verdade. Pode continuar. E estou construindo aí o plano de trabalho, né? Orientado por você já desde o início, a Patrícia também acompanhando, sempre orientando, já mando para ela, ela devolve, e estou construindo, terminando, finalizando já. Acredito que até amanhã eu devo estar finalizando, vendo quais são os pontos para estar arrumando, para que a gente envie depois. Muito bem, aqui também nós estamos em fase de finalização. Ontem foi a última reunião da comissão de projetos e agora é só fazer as últimas correções no plano para apresentar para a nossa reunião. Então a gente está animada. A Thelma entrou aí. A Thelma é de que cidade mesmo? Ela é de São Manuel. Thelma, você consegue falar? Ou escrever alguma coisa lá no chat? A Leidiane também, né? A Leidiane falou com a gente por telefone, pelo WhatsApp, depois falou com a Paula e estamos aí prosseguindo. Thelma está lá escrevendo. Bom dia, pessoal. Foi para mim assim, né? Fiquei muito contente em poder estar participando do grupo. Como o secretário do esporte, ele que responde pelo turismo, mas assim, a gente tem algumas, na Secretaria da Educação e Cultura, a gente tem assim, vamos desenvolver algumas ações aí a partir de agosto e setembro, né? E aí eu fiquei assim, bem contente em poder estar participando, né? E espero, assim, contribuir e agradeço, assim, muito pela ajuda que eu tive da Patrícia, da Wanda, né? Da Ângela também, da Paula, tá? E é isso. Então, um pouquinho antes da Thelma, da Leidiane entrar, antes da reunião começar, a gente tinha começado um papo ali e a Fátima tinha algumas dúvidas que queria tirar com a Patrícia sobre o plano. Você quer colocar, Fátima? Não é bem sobre o plano. Sim. Coloquei isso no plano, né? Ela acompanhou ali os objetivos, que são duas questões. Sobre a Feira da Lua, que nós já temos, o atrativo que a gente já tem, só que ela
ela está acontecendo assim de uma forma muito pequena. As pessoas foram desistindo, foram tendo problemas na administração dessa feira. Então, tem que reestruturar essa feira, e isso está na pasta da cultura, né? Então, eles que têm que trabalhar. Eu queria saber até o quanto que a gente pode se envolver com isso. Eu acho, Fátima, que vocês podem colocar mesmo, de repente, formar parceria com a Secretaria de Cultura para estimular, né, o desenvolvimento da feira. Eu acredito que é vocês ajudarem, né? Porque como é da cultura, então eles que têm que realmente ter essa, né, essa visão de crescer com essa feira e incentivar, estimular. Agora, eu acredito que a Secretaria de Turismo, a diretoria, eu não sei, né, a gente acaba que é muito município e a gente não sabe se é diretoria, se é secretaria, enfim, mas eu acho que o órgão aí de turismo, ele precisa estimular mesmo, né? De repente, ou auxiliar a secretaria. Vai depender de que maneira vocês vão atuar, né? Não sei como é que você pensa em trabalhar, Fátima. Como é que você pensa em trabalhar? Não, porque eu penso que temos que trabalhar juntos, porque Isso. diante da necessidade do turismo, a forma que ele vê e a forma que a cultura vê, porque não dá para trabalhar turismo sem cultura, né? E se for trabalhar o turismo, não dá para trabalhar a cultura sem o turismo. Então, tem que ser ali pareado. E aí, a outra questão seria do prato, né, do prato típico do município, que já vem tentando ser criado e até agora não conseguiu efetivar esse prato. Então, conversando com o prefeito, a gente precisa efetivar esse prato para colocar nos próximos eventos que, conforme for liberado pela pandemia, nós já instituir esse prato dentro do município. Até onde nós poderemos também estar envolvidos nisso. Eu acredito que totalmente daí, né? E daí também junto com a cultura. E, de repente, junto com outras secretarias, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui de como dois vizinhos aqui no Sudoeste, eles estão criando agora o prato típico também, só que eles estão criando através de um concurso. E aí já movimenta todo o município. Então, foram 25 pessoas inscritas, eles vão fazer em 4 dias, né? 4 etapas. Então, eles colocaram 5, né? Dividiram os participantes nesses dias, e de cada dia vai sair um vencedor, um ganhador. E aí, depois, esses ganhadores de todos, né, de todos os dias vão para uma final, que vai ser dia 14 de agosto. Acredito que a gente vá para lá para ver como é que funciona esse concurso deles, né? Não sei se vai dar tempo, mas, enfim, a gente pensa em ir para lá também para prestigiar e conhecer, né? E aí vai sair um vencedor, e esse vencedor, então, vai ser o prato típico do município. E a ideia é que todos os restaurantes tenham o prato típico no cardápio para servir esse prato típico, né? Todos os restaurantes que tenham, né, esse enfoque maior, enfim. Mas, se no município só tem um restaurante, 2 restaurantes, é legal que esses 2 restaurantes sirvam o prato típico. E, de repente, criar uma festa em torno desse prato típico, né? Criar uma festa, de repente, ou na festa do padroeiro vai servir o prato típico, ou na festa do aniversário vai servir o prato típico, ou criar uma outra festa, né? A festa do prato típico. Então, a gente tem várias ideias aí que já deram certo, né? Porque alguns outros pratos típicos também foram criados através de concurso. E agora, como os municípios são muito novos aqui, né? Esses municípios são muito novos, às vezes não tem uma cultura, né, de prato típico, ou não tem, de repente, uma especiaria, né? Ou então um ingrediente que dê essa questão de cultura, de tradição, né? Então, não sei, lá o forte de Dois Vizinhos é o frango. Eles são a capital nacional do frango. Então, o prato vai ser à base de frango. Uhum. Então, pode falar. Aqui nós pensamos, como nós temos a cavalgada, e toda a cavalgada se serve o almoço,
Então, nós pensamos em estar criando em cima dessa cultura, que nós já temos, já vem há tempo fazendo essa cavalgada dentro da cidade. Então, pensamos criar em cima dessa cultura que fosse trazendo essa história, né, do tropeirismo, essas coisas todas, e está servindo na cavalgada. Uhum. Mas vocês têm ideia de um ingrediente principal? Sim, o feijão tropeiro. Aí, como nós plantamos, nós temos a farinheira aqui, plantamos bastante mandioca e tudo, para agregar a mandioca junto com esse prato. Então, você já tem o prato, né? Precisamos elaborar. Né? Mas, assim, você já tem feijão tropeiro como sendo o prato. Não, né? não temos oficializado, não. Não, eu sei. Mas, assim, eu acredito que pelo que você colocou aí, não vai precisar fazer um concurso, não vai para chegar a um prato. Uhum. Você já tem uma ideia, essa idealização que vocês têm seria o feijão tropeiro. A gente pode dar um outro nome para esse feijão tropeiro, né? Uhum. E, de repente, ter aí uma modificação da receita, alguma coisa diferenciada da receita do feijão tropeiro tradicional, né? E aí, de repente, conversar com alguém especialista, né? Em alimentação, em gastronomia e tudo mais, e, de repente, criar um prato específico de Tapejara, mas que tem o feijão tropeiro como referência, entendeu? Então, assim, pode ser até o feijão tropeiro? Pode, só que ele pode ter um outro nome, né? Feijão à tapejara, ou, enfim, né? Vocês aí, de repente, fazer um concurso para o nome do prato, né? De repente pode ser, o prato é esse, ó, é um feijão tropeiro estilizado, né? Diferenciado. E aí vocês podem criar um concurso para definir o nome desse prato, né? Vocês podem, como eu te falei ali, conversar com algum gastrônomo para ver o que vocês podem modificar nesse prato, né? Do feijão tropeiro, alguma coisa que caracterize Tapejara, né? Usar uma especiaria diferente que vocês plantem, que vocês cultivem aí. Então, em vez de usar o feijão, né? De repente usar outro tipo de grão, né? Não sei, são coisas que vêm aqui na minha cabeça, porque pode ser outro tipo de grão também, e você chamar o prato em outro tipo de prato, né? Porque o fato do feijão, na realidade, esse prato é o fato de como você elabora ele, né? A praticidade de você elaborar por conta dessa questão de você cavalgar, enfim, tem que ser um prato prático. Então, assim, às vezes, do feijão pode ser trocado por um outro cereal, né? Por um outro cereal, por um outro grão, né? Então, às vezes, pode ser com lentilha, pode ser com grão de bico, pode ser com feijão branco, pode ser com... Então, vocês vão definir, de repente, o que é mais próximo de Tapejara. É o feijão mesmo? Preto? Então, beleza. Então, continua com o feijão. Mas a gente começa a pensar num prato tipo, mais ou menos assim mesmo, né? Qual que é a cultura daqui? É a questão do tropeirismo? Então, vamos fazer algum prato que tenha, né, que remeta a essa ideia, que remeta a essa cultura. Mas a gente pode modificar o nome, a gente pode modificar alguns ingredientes para se tornar típico, né, e único de Tapejara. Mas eu acredito que vocês têm que se unir à Secretaria de Agricultura, de repente, né, a Secretaria de Cultura, né, outras secretarias que vão te dar essa visão maior, né? Eu ia falar aí, Patrícia, como eu percebo que a Fátima está preocupada até que ponto ela vai invadir a pasta do outro, até que ponto é o dela, Fátima. Isso. Então, o que eu percebo, você pode pegar o prato típico como uma ação do turismo. E aí, com essa ação, você vai dar o exemplo para a cultura, por exemplo. A ação é do turismo, mas você vai chamar a cultura para participar ativamente. Você vai chamar a agricultura para participar ativamente. Essa ação, você vai estar mostrando para a cultura que é normal ela ser responsável pela feira da rua e você participar ativamente.
Patrícia? Então, tem um pai da criança, tem a mãe da criança, mas os tios ajudam na educação. Então, a gente vai entrar ativamente porque tem interesses em comum, né? Então, como a gente falou aquele dia lá, a Feira da Lua é responsabilidade da cultura, é pensada, voltada para a comunidade, mas ela pode e já é conhecida na região. Lembra que eu perguntei para vocês da Feira da Lua? A região conhece a Feira da Lua, então pode ser um atrativo turístico esse local. Então, você ir mostrando isso para eles, mostrando que pode vir gente de fora, pode ser um estímulo para que eles peguem isso e revitalizem, né, Patrícia? É isso aí. O que a gente tem que tirar um pouco da cabeça, né? Quando a gente fala, eu sei que é difícil porque são questões políticas, né? Mas quando a gente fala em gestão pública, a gente não pode pensar, né? Esse projeto é meu, esse projeto é nosso, principalmente do turismo, porque o turismo ele é uma atividade multidisciplinar, né? Então ele precisa de todos né, de todas as secretarias, não tem como. Ontem eu estava assistindo uma live e a pessoa falou assim, ó, o turismo, ele não é nada. Ele não é nada por si só, ele não é nada, né? Se você for ver realmente o conceito de turismo, o conceito mesmo, né? O turismo é o deslocamento de pessoas, né? Eles vão de um ponto a outro para consumir coisas no outro lugar. Então, se você pensar o turismo na tua cidade, ele não é nada. Ele só vai ser alguma coisa se você juntar a hotelaria, se você juntar o receptivo, se você juntar os atrativos, a igreja X, a lojinha Y. Ele só vai acontecer se tiver essa união. E eu penso muito também na questão, né, do poder público. O turismo ele só vai acontecer se essa união também estiver dentro do poder público. Né? Se a agricultura estiver junto, até a educação, porque a gente pode fazer vários trabalhos de conscientização, vários trabalhos de sensibilização dessas crianças, desses jovens. Então, não tem como a gente trabalhar o turismo se não tiver essa união e essa conscientização de que todas as secretarias têm que estar envolvidas. Pode ter um pai, pode ter uma mãe, pode, só que todo mundo tem que estar envolvido, senão o turismo não acontece. E pode ser, Fátima, que vá a partir de você essa ação de participativo, de agregar as pessoas, de chamar pessoas de outras pastas para participar, né? Eu já estou fazendo um movimento. O problema é assim, a gente tem obstáculos, né? Sempre. Sim, e vai ter sempre, ainda mais quando a gente fala de política, né? Quando a gente fala de política é mais difícil ainda. Mas eu acho que os anos vão passando e eu acredito que tem muita coisa mudando, tem muita gente aí entrando nova, né? Muita gente nova entrando com outra mentalidade. Ontem a gente visitou um município que eu fiquei chocada, assim, com a visão, né? A visão, assim, do interlocutor. Então, assim, a diferença, né, de eu conversar com ele, que entende, né, que entende o que o turismo pode trazer, que entende que o turismo pode beneficiar, de um outro que não tem esse entendimento. E não só do turismo, né, essa questão mesmo de você integrar todo mundo, né, já chamou o meio ambiente, já chamou cultura, ele chamou várias secretarias para pensar junto. Então, eu acho que é isso que é interessante. A administração aqui, ela dá totalmente o apoio, ela quer que aconteça, ela está acompanhando quanto a isso, não. O problema são as parcerias mesmo, que é complicado. É acreditar que isso pode acontecer. Eu acho, Fátima, que o que é interessante é vocês trazerem o setor privado também. Sabe, se vocês quiserem fazer algum evento, né, e chamar esse setor privado, a gente pode fazer uma live com eles, né, falando um pouco sobre a importância do turismo. De repente, a gente pode fazer uma live com empresários do Cinturão Verde, né? Por isso, a Retur está aqui para vocês usarem a gente, tá? Então, assim, como é que eu posso chamar mais empresários, né? Será que a gente pode fazer uma reunião assim, do jeito que a gente está fazendo? Cada empresário na sua empresa, na sua casa, um melhor horário para eles, final de tarde, à noite, né? Então, a Retur está aqui para isso mesmo. Né? As pessoas não entendem, as pessoas não conseguem entender, porque não, às vezes, né, de repente, o poder público não
é uma pessoa que não, né, que é oposição e daí não quer, né? Então, de repente, a gente pode fazer esse trabalho para vocês, né? Até mesmo de passar algum conhecimento a mais para esses empresários, para que eles venham trabalhar junto. Ótimo. Tá? Então, a gente está aqui, se vocês quiserem agendar, a Ângela pode encabeçar isso, né, Ângela? Mas se vocês quiserem agendar alguma coisa especificamente com empresários e secretários de outras secretarias, né? De repente, aí o tripé do conselho, o tripé realmente do desenvolvimento do turismo no município, vocês podem contar com a gente, que a gente fala sim, e a gente faz alguma coisa legal. Ok. Tá? Lidiane, você quer falar alguma coisa? Como é que está a documentação, né, com relação ao mapa? Porque, assim, eu coloquei o prazo dia 26 para vocês me mandarem tudo, mas com a Paranaturismo o prazo é até dia 30, tá? Então, assim, a gente tem até o dia 30 para enviar. Eu só não abri isso porque eu sei que daí tem municípios que vão deixando e, às vezes, os documentos não estão de acordo e daí não dá tempo para a gente fazer esse retorno. Então, dia 26, a gente tem aí mais uns 3, 4 dias para eu organizar tudo, né? E mandar para Paraná. Então, eu preciso, como é que está a tua publicação? Então, o Anderson, ele estava um pouquinho ausente, né? Eu preciso sentar com ele, a gente conversar. Ele estava envolvido com alguns projetos que ele não podia estar, assim, não conseguia um tempo ali hábil para a gente estar sentando e conversando. Mas a gente tem a assessora de mídia aqui, ela é bem criativa, a gente sentou, né, fez uma agenda cultural, e dentro dessa agenda a gente tem, assim, várias ações que a gente quer executar, e a gente pode estar aproveitando elas para estar colocando nesse mapa. Até depois eu vou entrar em contato com você no particular para estar tirando, assim, umas outras dúvidas a respeito disso, né? Mas a gente aqui no município, a gente tinha Feira da Lua, e as pessoas, assim, realmente, elas foram desanimando, não tinha um local fixo, então elas tinham que montar a barraca, desmontar, e isso, assim, foi desmotivando, porque toda segunda, quarta e sexta eles tinham que montar a barraca, trabalhar e depois desmontar, né? Então foi ficando assim, cansativo. E essa ideia do prato típico aqui no nosso município, a gente não tem. E é algo assim que a gente poderia tá incluindo, né? Eu achei assim uma ideia bem bacana, bem interessante. Aqui a gente não tem um prato típico, mas assim, a gente tem a companhia, né? Ela não produz o açúcar, mas eu não sei se a gente poderia estar utilizando alguma outra coisa. Jussara é bem rica, né, na área rural, né, Patrícia? Sim, então, sim, tem muito plantio de soja, de milho, de trigo, né? Então a gente tá vendo alguma coisa aí, né? Eu acho que pegar um desses, né, desses ingredientes aí que vocês têm e focar nele, né? A gente tem também aqui no município bastante granjas, né? Então, o frango, a gente já tem o frango, né? Como um alimento que a gente poderia tá incluindo, né? E vendo, assim, quais possibilidades que a gente pode estar criando para estar fazendo esse prato, né? Ô, Lidiane, só uma pergunta. E quanto aos documentos do mapa, assim, que eu encaminhei o e-mail, né, solicitando esses documentos, vocês já estão indo atrás, buscando, até então, mesmo o plano, né, do Contur? Então, Patrícia, não tivemos tempo, a secretária da Educação foi para Curitiba, né? Aí a gente ficou, assim, um pouco estacionada e tinha uns trabalhos que eu precisava desenvolver. Então, assim, foi uma semana muito corrida e aí eu não consegui acompanhar, assim, o grupo. O andamento, né? Isso. Porque, assim, ó, a gente tem aí agora pouco tempo, né? A gente está aqui no dia 14,
Então, os Aham. documentos é para serem enviados no dia 26, então, até, né, um prazão aí até o dia 30. Então, vocês têm que correr, não sei se vocês têm conselho, se vocês têm a lei do conselho, regimento Não, a interno, gente essas não coisas. tem nada, Patrícia. Realmente a gente está assim, começando do zero. Então, vocês têm que correr, né? Até Uhum. mesmo, não sei se vocês. É porque essa parte do convênio, né, com a Wanda, então, vocês têm que estar redondinhos para fazer o convênio com a Wanda, né? O convênio com a Retu, para poder entrar no mapa. Então, tem Aham. aí várias etapas, né, que vocês precisam cumprir. Aham. E eu acho que o mais urgente agora, pelo que eu vejo de vocês, é a questão do conselho mesmo, né, da criação, que eu acho que ele demora um pouco mais, e incluir empresas, né, no cadastro, empresas principalmente de caráter obrigatório, que são aquelas empresas bem específicas do turismo, né, hotel, agências, organizadora de eventos, guias de turismo, transportadora turística. Então, incluir pelo menos uma dessas Modalidade. empresas lá no cadastro. Isso. Pelo menos Ali, uma o Ministério exige. eu percebo, Patrícia, que lá em Jussara, o Anderson ele é bem envolvido com o lado do esporte. Isso. E ele precisa ter a sensibilidade de saber que esse é o momento chave do turismo, sabe? Porque se Sim, a gente perder esse prazo, o Sara está fora do mapa, está né? fora E do por mapa. mais que a Lidiane possa ajudar, a participação dele é fundamental, né? A gente já está aí Sim. uns 2 meses tentando puxar ele para a conversa, mas como ele é originalmente do esporte, eu acho que ele está sentindo uma dificuldade de se voltar para o turismo, né? Então é uma preocupação, né? Então, amanhã, entre amanhã e sexta, né, e início da semana que vem, a gente vai começar a telefonar, né, a telefonar para cada interlocutor, para ver se está com dificuldade, para ver se, né, o que está pronto já, porque a gente recebeu documentação só de um município completa, né? Então, assim, e a maioria dos municípios não me mandou nenhum documento. Então, assim, a gente vai ter que correr atrás, né? Porque senão esses municípios não entram no mapa mesmo, e aí depois não tem o que chorar, porque o Ministério ele fecha o sistema, né? Na realidade, primeiro a gente vai enviar para Paraná Turismo, e a Paraná fecha o sistema e a gente não sabe como é que a gente inclui, daí não tem como incluir mais, né? Uhum. Mas aí eu vou estar conversando com ele novamente, né? Avisando que vocês vão entrar Isso. em contato, né? Eu até fiz a impressão daquele documento, né? Falei assim, ó, dá uma acelerada, né? Pede para o prefeito assinar. Eu falei, porque a gente precisa estar incluindo o município. Eu falei assim, é você que responde pela secretaria. Eu falei, mas eu vou te ajudar, né? Vou te dar uma mão, Uhum. porque também faz parte da cultura, né? E assim, a gente tem o propósito aqui de estar retornando com a feira e fazer outras atividades assim, que a gente possa estar levando o turismo para frente, né? Uhum. Então eu vejo gente mesmo, Lidiane, assim, para ontem é a questão do conselho. Porque, por Aham. exemplo, o interlocutor, a nomeação do interlocutor, você só assina aquele documento que eu mandei, o atestado, né? Então, tem 2 documentos para assinar, na verdade, são 3 documentos, que é o compromisso com o Estado, o compromisso com o nacional, né, o mapa nacional, e o compromisso do interlocutor. E a questão de você ter dotação orçamentária para o turismo, provavelmente vocês têm alguma coisa, né? Não sei. A gente Que teria que também estar tá vendo, é. porque trocou assim toda a secretaria, né? Então é outro prefeito e a questão da cultura e do turismo, elas eram bem paradas mesmo, né? A gente não tinha movimentação nenhuma. Então a gente é assim, começar do zero e a partir daí, né, fazer assim Uhum. ações, né, em cima do que a gente tem. E eu sei que como é tudo muito moroso, né, a questão de lei, de vai, de volta à lei, de vai lei, então vocês têm que correr para Aham, dar sim. tempo, né? Uhum. Mas aí eu vou estar entrando em contato com ele e pedir para ele, né, tomar assim um Uhum. pouquinho mais à frente, porque daí ele que precisa responder, né? Isso. Uhum.
O Ricardo entrou, saiu? O Ricardo entrou, disse que estava sem áudio, aí eu falei com ele pelo chat, né, ali pelas mensagens, eu acho que ele está com alguma dificuldade. Uhum. Eu vou perguntar aqui para ele se ele... Bom, aí na verdade eu vou telefonar para todos eles também, e o Ricardo é de Gaúcha, né? Cidade Ele não vai Gaúcha. conseguir... ele provavelmente não vai conseguir falar. Achei estranho o ninguém de Tapejara entrar, Tapejara está se organizando lá, tudo. Não, Tapejara é Fátima, né? Né? Não, desculpa, Japurá. Japurá está se organizando lá também, inclusive a secretária, nossa secretária aqui tem a família lá em Japurá, né? E aí ela disse que estão se reorganizando, se reunindo com o prefeito, com os grupos, até talvez queiram que eu dê um pulinho lá para compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Então achei estranho eles não estarem na reunião, né? A gente gostaria que pelo menos uma pessoa por município estivesse na reunião, porque nós estamos num momento tão importante de credenciar para o mapa, né, Patrícia? Aqui a gente tem um monte de dúvida e acredito que todo mundo tem. Então, o fato de não vir para a reunião nos deixa preocupado, porque é uma oportunidade de estar trocando experiência, falando qual a dificuldade que tem naquele momento, como que está resolvendo, né? Então, a gente fica preocupado com isso. Porque, assim, ó, agora, nesse mês, até o fechamento do mapa, as nossas conversas vão girar mais em torno disso, né? De dúvidas, de esclarecimentos, porque a gente sabe que tem dúvida. E a partir do momento que o mapa finalizar, a gente vai começar a partir para uma outra etapa, né? Que seria mais a parte prática do turismo. Né? E aí sim a gente vai começar a realmente trabalhar a questão do desenvolvimento do turismo, como é que a gente pode trabalhar os atrativos, como é que a gente pode trabalhar, né, as empresas, os empresários, né, como é que a gente pode realmente conscientizar a comunidade, os munícipes, de que às vezes você não vai receber aí 10, 11, 12 ônibus de turismo por dia, né? O que a gente pensa é criar uma identidade do município, é fazer com que as pessoas se sintam bem morando ali e que passem, que gostem do município, né? É criar, de repente, um perfil do município no Instagram e que as pessoas se orgulhem em postar fotos ali, né? E comentar as fotos que vocês colocam, enfim. Então, eu acho que é mais ou menos para os municípios menores que não têm o fluxo, né, do turismo, às vezes não tem um atrativo excepcional, mas eu acho que a ideia aqui é a gente reforçar, né, o que o município tem de positivo. O que o município tem de positivo e o que a gente pode desenvolver para agregar, né, nessa imagem do município, nessa pretensão que o município tem de futuro. Então, quando a gente trabalha turismo, a gente trabalha imagem, a gente trabalha autoestima da comunidade, a gente trabalha, né, desenvolvimento aí dos empresários, até mesmo com cursos, com capacitação. Então, é isso. Né? A gente não promete, né, que o município vai receber aí chuvas de turista. Né? O que a gente pensa é realmente fazer isso, é desenvolver o município nessa questão da autoestima e trazer os munícipes para perto, os empresários para perto também. Eu sempre comento que antes da gente querer conhecer o mundo todo, a gente tem que conhecer o nosso país, né? E eu penso que aqui, para a nossa realidade enquanto turismo receptivo, a gente não precisa querer buscar o turista lá do outro estado. Vamos atrair quem está pertinho de nós, atrair os municípios da região, né? Depois as outras regiões, e assim sucessivamente a gente vai expandindo esse círculo de contaminação, né? Então, eu penso que, eu até falei lá em Tapejara, eu penso que 6 municípios, se a gente trocar de cada um se comprometer a levar uma excursão para cada município desse, nós vamos ter 6 ônibus de turista e já vamos fazer um barulho legal no sentido do turismo, né? Então, eu creio que é bem engajamento mesmo para a gente conseguir fazer isso, né? Vou te dar um exemplo do que está acontecendo lá no Sudoeste, tá? No Sudoeste, eles pegaram os 7 municípios ali que são próximos, né? Eles pegaram 7 municípios ali. Cada município criou um roteiro, né? Um roteiro simples, assim, né? De um dia, né? Cada município criou um roteiro de um dia.
interessantes, pegando as propriedades rurais que queriam participar, enfim, o que eles conseguiram de atrativo e interessante, eles criaram ali o seu roteiro. E agora a ideia é de que cada município, né, faça o seu roteiro com as pessoas, de repente, da secretaria, da associação comercial, da prefeitura, né, as secretarias, enfim, e as pessoas que estiverem interessadas ali em conhecer um pouco mais o outro município. Então, agora, eles vão começar a fazer essa troca, né, de conhecimento, e até mesmo para ver se o roteiro funciona, né? Então, assim, o município, de repente, Cianorte faz aí uma visita à Jussara, e aí faz ali um questionáriozinho, né? Vocês criam, de repente, um formulário para avaliação dos atrativos, para avaliação do que pode melhorar. Então, até nisso vocês podem se ajudar, né? De realmente criar um roteiro forte, um roteiro regional, um roteiro entre 2 municípios mais próximos, né? E de repente Tapejara não tem tanta coisa para fazer. Mas o que o município do lado tem que a gente possa fazer alguma coisa que, né? Que a gente consiga aí trabalhar com esses 2 municípios que são próximos. Então, dá para fazer bastante coisa, né, integrando os municípios. O município é pequeno, não tem muita coisa, mas o do lado tem mais uns 2 atrativos, e a gente pode aí fazer, sim, uma coisa bem legal para a região. Eu penso que o roteiro, a gente, Cianorte se envolveu no roteiro a partir de um curso que o professor Jacó deu. Ele estava dando o mesmo curso em várias cidades, e aí como que ele fazia? Dentro do escopo do curso, ele levava a gente para conhecer a outra cidade, e a outra cidade vinha e conhecia nós. Então eu penso que essa estratégia, nesse momento de reativação do turismo, eu acho que é muito importante para nós, né? Aqui em Cianorte também a gente faz o Você Conhecendo Cianorte, fazer grupos de 20 pessoas para conhecer o nosso roteiro, porque tem muito do município falar, mas Cianorte tem turismo, eu não conheço, eu não sei onde é, né? Então, os pontos atrativos que são permanentes, eu não preciso levar, porque a comunidade acaba indo. Mas aqueles pontos que são só por agendamento, aí é importante fazer excursões internas para que essas pessoas saibam que tem esses outros atrativos e comecem a se interessar. Então, você pode fazer internamente e fazer esse intercâmbio entre cidades aqui próximas e depois expandindo. A Leidiane escreveu lá que ela achou bacana a ideia do roteiro. Isso. Né? Uhum. E agora nós precisamos... A Thelma entrou agora também. Nós precisamos agora definir a próxima reunião, né? Deixa eu só perguntar uma coisa para a Thelma. Thelma, vocês estão com alguma dúvida com relação à documentação do mapa? Você consegue falar ou consegue escrever ali para a gente? Vocês estão com alguma dúvida? Porque, né, não me enviaram nada ainda e eu estou bem preocupada com esse prazo nosso da documentação. Você consegue responder, Thelma? Pessoal, está enfrentando bastante dificuldade. Às vezes não tem infraestrutura para fazer as lives, né? E aí... de rede, né? Às vezes não tem câmera, às vezes não tem microfone. Aqui mesmo é um desconforto, porque a gente fica 3 pessoas na sala, então qualquer barulho interfere. Aí a pessoa tem que ficar saindo da sala para poder a gente continuar. Eu falo assim, eu vou te dizer bem a verdade, Ângela, com essa pandemia, a gente está mais próximo do que antes, eu vou te confessar. Verdade, não é? Com certeza. Antes a gente demorava quanto tempo para se falar, para se ver, né? Só então era bem difícil. falava na emergência, né? Só na emergência e as reuniões eram todas presenciais, você lembra, né? Vocês vinham tudo para Maringá e aí era mais, além de ser mais oneroso, né? Era mais espaçada as reuniões, era uma vez por semestre, eu acho que a gente fazia, né, Ângela? Hoje a gente se vê praticamente todo mês, então ficou bem mais fácil. Se falando, verdade. Né? A Thelma não respondeu lá. Não, mas depois, se a Thelma quiser me mandar no privado, no WhatsApp, viu, Thelma? Se vocês estão tendo alguma dificuldade em fazer o plano do conselho, eu falo porque São Manuel também tem a documentação já redondinha, né? Mas mais esse plano do conselho, mais a questão do cadastro, que é importante
cadastrar pelo menos uma empresa, né, diretamente ligada com turismo. Então, isso tudo são coisas que a gente tem que ver logo, tá? O resto, geralmente, já está pronto, né? Que é a lei que vai instituir o órgão do turismo, que é a pessoa indicada, então tem ali um documento que você vai preencher, que é a dotação orçamentária, tudo isso o município já tem. Então, o que é mais urgente é o plano, né, do Conselho Municipal e a questão do cadastro, que às vezes a gente tem que atualizar o cadastro, porque ele tem duração, acho que de 1 ou 2 anos quando a empresa se cadastra. Então, quando o prazo acaba, tem que cadastrar outro, né? A empresa tem que se recadastrar. Então, não é vitalício esse cadastro. Então, por isso que a gente pede para os interlocutores estarem sempre buscando empresas, sempre indo atrás. Tem município, gente, que está colocando carro de som no município para poder chamar empresários, né? O Guto, de Querência do Norte, ele colocou um carro de som, às vezes colocou na rádio, às vezes ele fez um material, né, também, uns cards para botar no Insta, para botar no site da prefeitura, para que os empresários se cadastrem no cadastro. Então, quanto de barulho vocês fizerem, melhor, tá? Agora vamos agendar, Ângela, a próxima? Isso, eu estou aqui pensando, hoje é dia 15, a outra nossa reunião foi no dia 17, pensando na quinta-feira, poderia ser dia 19 ou dia 12, eu penso no dia 19, o que vocês acham? Dia 19 a nossa agenda aqui está tranquila. A nossa reunião geral vai ser dia 18. Então, tá? Já não pode ser dia 18, então a gente poderia marcar dia 19 às 9 horas. Para a Leidiane, para a Fátima, pode ser? Para mim tá ok. Então a gente já vai colocar isso no grupo para que as pessoas que não estão hoje na reunião já possam se agendar, né, para não se perder na reunião, né? Porque às vezes a gente põe na ata, a pessoa não lê a ata, não sabe, né? Aí a gente avisa na semana, ela fala, meu Deus do céu, não sabia que era nesse dia e não me programei. Então terminando a reunião já vou pôr no grupo e aí a gente vai se falando. Mais algum detalhe? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? A gente está sempre à disposição. Só lembrando que a gente tem a nossa reunião geral no dia 21, o tema vai ser turismo rural. Eu vou já divulgar o card hoje, tá? Lá no nosso grupo, em todos os grupos. E quem vai falar, então, é a Terezinha, ela é coordenadora geral do Paraná, né? Ela é coordenadora estadual do Paraná, do IDR de Turismo Rural. Então, ela tem bastante conhecimento. Eu acho que a Ângela já conhece a Terezinha, né, Ângela? Que ela já trabalha com a gente há bastante tempo. Sim. E acredito que vai ser interessante e vai ser uma palestra bem rica para todos os municípios, porque muitos municípios são rurais e podem aproveitar muito do que ela tem a falar. Perfeitamente, gente. Então, é o que a gente tinha para tratar hoje. Eu agradeço a presença de vocês. A gente está sempre à disposição pelo WhatsApp, pelo telefone, tá bem? Obrigada a todos e até a próxima reunião. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até mais.